Olá, prezados alunos e professores. Hoje estamos aqui para dar início à nossa última aula da unidade 3. Eu, professora Vilmara Messa, e o professor Edilei Castro. Olá, professores. Olá, estudantes. Bem, hoje a aula ela promete estimular bastante discussões, né? Discussões bem interessantes. Então, nós vamos ver qual o conteúdo da aula de hoje, né, professora? Vamos lá. No objeto do conhecimento, continuamos com cultura digital. E no detalhamento, cyberativismo, breve histórico, engajamento e participação colaborativa. Então, professor Ed, vamos para o Partiu Conhecimento? Partiu, vamos lá? Hoje nós estudaremos sobre o cyberativismo, a fusão entre os mundos real e virtual. Na aula anterior, nós vimos que os movimentos sociais foram e continuam sendo muito importantes para grupos e classes sociais que não tinham voz na sociedade. A luta pela garantia de todos esses direitos humanos básicos foi bastante presente na história da humanidade, ganhando novos contornos a partir da Revolução Francesa. Mas quando a internet se tornou popular, conseguiu conectar pessoas de forma nunca antes vista. E esse foi um passo importantíssimo para tornar mais conhecidas as causas e as lutas dos diversos movimentos sociais. Vamos verificar como isso se deu, o histórico do cyberativismo. As pessoas envolvidas nas causas são chamadas de ativistas. Misturando o ativismo com o universo virtual, temos que chamamos cyberespaço ou cyberativismo. A palavra ativismo muitas vezes é interpretada de maneira pejorativa, simbolizando pessoas que, mesmo defendendo causas nobres, podem lançar mão de meios ilegais para defesas de suas ideias, confundindo assim lutas nobres como vandalismo, pois depredam monumentos públicos. Quais são esses impactos sociais no cyberativismo? Muitos especialistas afirmam que a primeira ação do cyberativismo já registrada e que aconteceu ainda no ano de 1990 foi a seguinte: uma empresa chamada Lotus Marketplace anunciou a formação de um banco de dados com nomes, endereços e outras informações de milhões de pessoas nos Estados Unidos. A ideia era funcionar como as redes sociais funcionam hoje, vendendo informações para as empresas, mas seriam vendidas como, gente? Nesses CD-ROMs, né? Vocês estão vendo aí até uma mídia que a gente quase já não utiliza, né? Mas ainda existe, tá bom? Ele foi substituído também pelo DVD, né? Que é uma mídia que tem uma capacidade maior, mas como vocês viram pelo tempo histórico aí que foi colocado, ele foi uma mídia utilizada em 1990, tá bom? Então, esses impactos sociais do cyberativismo, quanto maior o burburinho em torno de um assunto, maior a chance de uma mensagem chegar a pessoas cada vez mais distantes que podem se juntar a essa causa. A internet, principalmente por meio das redes sociais, proporciona um burburinho constante e praticamente livre de fronteiras. Então, é aquilo que eu falei para vocês sobre a questão do engajamento. Vocês lembram? Todo e qualquer movimento que se utiliza das redes sociais toma uma força muito grande, tá bom? Então, como que aconteceu essas mudanças sociais provocadas pelo cyberativismo? No século XXI,
em que as redes sociais finalmente se firmaram como principal meio de comunicação interpessoal, podemos perceber vários protestos e manifestações convocadas e, de certa forma, até mesmo administrados de forma totalmente online. Nessa época, alguns protestos ganharam dimensões tão grandes que foram responsáveis por grandes mudanças sociais. Vamos citar um exemplo. A Primavera Árabe. Na Tunísia, em 2010, um jovem colocou fogo no seu corpo e morreu lutando por melhorias de condições de vida. Esse ato despertou em todo o país um desejo de mudança que culminaram em protestos convocados pelas redes sociais e resultaram na fuga do presidente Zine El Abidine Ben Ali para a Arábia Saudita, processo que levou apenas 10 dias. É bem difícil falar o nome desse presidente, viu, gente? Então, vamos lá. Outro, protesto no Brasil em 2013. O movimento teve início em São Paulo, quando a prefeitura da cidade anunciou o aumento do preço da passagem de ônibus. Os grupos de manifestantes ganharam um volume muito maior, com cada vez mais pessoas ocupando a Avenida Paulista, principal ponto de protesto. Até hoje, a Avenida Paulista, ela mobiliza muita gente em São Paulo para fazer esses movimentos sociais, para protestar, mas graças a Deus hoje os movimentos eles têm uma outra característica, são mais organizados, não tem muito tumulto, é claro que há toda uma segurança envolvida nessa questão do protesto, tá? Outro tipo de movimento que você pode fazer são através das plataformas de petição. O abaixo-assinado sempre foi uma ferramenta muito utilizada em diversas comunidades, seja como forma de protesto, seja para reivindicar algo. Na internet, esses abaixo-assinados ganharam formato de sites nos quais os ativistas podem criar uma página exclusiva para que outras pessoas assinem e demonstrem apoio a uma determinada causa. As principais plataformas de petição online são o Change.org e o Avaz, que reúnem milhões de pessoas em todo o mundo. Como que funciona? Nessas plataformas, as pessoas, elas costumam trazer, informações de determinada petição. E aí, ela busca trazer assinaturas, pessoas que vão fazer, como se fosse um baixo assinado. Geralmente, nós estamos muito acostumados, quando não é na internet, quando não utilizamos redes sociais, nós fazemos o baixo assinado físico, Você coloca a causa e você tem que arrecadar muitas assinaturas, certo? Só que esses sites de petição, eles vieram com esse objetivo, de fazer com que você possa estabelecer metas de assinaturas, assim como direcionar a petição aos órgãos competentes, aqueles que têm poder de intervir na situação solicitada. Os sites, eles contam com petições relacionadas a praticamente todos os temas que vocês imaginarem, tá? Dessas situações mais pontuais, como solicitações a empresas específicas, até temas mais gerais, como defesa de petição de uma lei, em território nacional, e assim, do mais simples ao mais importante, tá bom? Quando o usuário se cadastra uma vez, daquelas plataformas que eu disse para vocês, o Change.org ou o Avaz, que são plataformas específicas para isso, você pode optar por receber e-mails com as petições mais relevantes de que você gostaria de participar,
tá bom? Então, deu para entender bem que isso também é uma forma de você gerar um movimento, só que hoje com a ajuda da internet e com os sites de petições, tá bom, gente? Então, também temos outras formas, né, de propagar a informação, que a gente pode dizer que são os tuitaços e as hashtags, tá? Todas as redes sociais apresentam a característica de transmitir informações no momento em que os fatos acontecem. Mas o Twitter, como vimos, é menos seletivo na entrega desses conteúdos. A partir do momento que o usuário segue alguém ou alguma página, passa a receber em tempo real todos os tweets que forem postados, sempre em ordem cronológica. O mesmo não acontece no Facebook e no Instagram, que organizam de acordo com os interesses e em critérios dos algoritmos. Vocês lembram, né? Que eu expliquei para vocês essa questão dos algoritmos. Eles organizam de acordo com os nossos interesses. Então, se nós temos interesses relacionados à cultura digital, relacionados à questão mesmo de computadores, internet, música popular brasileira, ele vai organizar o algoritmo da minha timeline dessas redes sociais e vai trazendo informações a respeito somente desses meus interesses, tá? Lembrem sempre que essas redes organizam o algoritmo, porque por trás eles têm a inteligência artificial, né, gente? Que faz com que, às vezes, uma simples fala nossa, perto até do nosso celular, ele já capta aquele nosso interesse e começa a jogar na nossa timeline, na nossa linha do tempo, aqueles sites desses interesses. Tá ficando assim bem assustador, às vezes, a gente até conversar perto do nosso telefone, né? Eu tenho um caso sobre essa questão que a gente pode exemplificar. Eu estava aguardando uma consulta dessas que são online, né, pelo plano de saúde. E aí, o site estava me indicando que eu estava aguardando na fila para o médico me atender. Porém, eu disse que eu queria um encaminhamento, né, para uma outra especialidade, porque ele era um clínico geral, para que eu pudesse consultar essa especialidade. E aí acabou que o tempo foi passando, eu não consegui entrar na consulta, mas eu estava comentando com uma colega de trabalho sobre isso, entende? E a internet ligada, tá? O que aconteceu? Eu não entrei na consulta, desliguei, mas daqui a pouco no meu e-mail chegou o meu encaminhamento para a especialidade que eu queria, como se eu tivesse conversado com o médico. É assustador, não é? Mas é porque é a questão do que a gente diz. A gente tem que ter, inclusive, até cuidado do que a gente fala perto do nosso computador, se o microfone está ativado, se o nosso celular está com o microfone ativado, tá bom? Essas coisas, elas acontecem, estão acontecendo. Aí você diz assim, mas por que estão me mandando informações a respeito desse tema? Porque justamente acontece essa situação, tá, gente? Cada vez mais os dispositivos estão mais inteligentes, né? E eles acabam captando as nossas necessidades. Então, temos que ter também um pouco de cuidado sobre isso, tá? Então, vamos lá. A hashtag é simbolizada pela cerquilha e é geralmente colocada na frente de alguma palavra que os usuários querem destacar como palavras-chave de seu discurso. Por exemplo, quando alguém quer comentar uma partida de futebol da seleção brasileira, vamos usar muito isso agora, né? Estamos aí a dias de uma Copa, certo? Então ela pode usar as hashtags. Hashtag seleção,
#Brasil, #futebol e ter o seu tweet destacado na lista destes assuntos. Esse recurso, ele também é explorado no Instagram, mas só que em menor medida. No Facebook, em nenhuma outra rede é tão utilizado quanto do Twitter. O usuário não é obrigado a colocar o termo com a hashtag, tá, gente? Pois o próprio algoritmo, aí a gente vai de novo para aquela inteligência que tem por trás da rede, né, e principalmente do Twitter, já identifica as palavras do texto e insere o Twitter na lista dos Trend Topics, então tópicos em alta. E aí a gente já sabe, né, nem precisa no Twitter colocar hashtag seleção, porque a própria rede já está configurada para que toda vez que você escrever, vir com a hashtag na frente, tá bom? Outra forma, né, de nós chamarmos atenção também para essas questões são a utilização dos memes. Então, os memes surgiram na internet como carinhas engraçadas que poderiam ser usadas em situações diversas. Hoje, os memes podem ser entendidos como qualquer mensagem com capacidade de viralizar, geralmente caracterizadas por imagens combinadas com textos. Como são fáceis de ler e compartilhar, os memes passaram a ser usados também como uma arma dos cyberativistas, que consegue, por meio do bom humor, levar suas mensagens a mais pessoas. Páginas de redes sociais que se dedicam a postar memes também podem oferecer seus espaços e seus seguidores às causas da vida real, organizando campanhas e promovendo conteúdos de ONGs e outros grupos. Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre a junção de todas essas informações que facilitam o quê? O hacktivismo, tá bom? Vocês lembram que a gente trabalhou muito sobre o que seria o hacker, né? Que são aquelas pessoas super inteligentes que eu falei para vocês em aulas anteriores, né? Que podem praticar situações para o bem ou pode praticar situações para o mal, sabem muito de internet, sabem muito de computador, né? Então vamos verificar sobre o hacktivismo. Desde que a informática e a internet existem, os hackers ocupam um lugar de destaque, causando inclusive medo e desconfiança nos usuários. Hackers são pessoas que têm um conhecimento grande sobre computadores e internet, que usam esses conhecimentos muitas vezes para aplicar golpes. Porém, nos últimos tempos, tem se tornado cada vez mais comum que eles participem de ações de cyberativismo, que nesse caso pode ser denominada hacktivismo, que é a união das palavras hacker e ativismo. Então, sobre essa questão do hacktivismo, nós vamos trazer para vocês, a exemplo, um grupo hacktivista chamado Anonymous, tá? Esse grupo hacktivista mais conhecido é o Anonymous, também anônimo em inglês, que tem participação em grandes ataques a instituições, como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e alguns sites governamentais brasileiros. Os ativistas desse movimento às vezes postam vídeos na internet, mas eles nunca dão entrevistas e mantêm perfis oficiais em redes sociais, mas sempre com o rosto tampado por uma máscara, desculpa, gente, e disfarçando a voz. Claro, gente, se eles são anônimos, eles não vão querer nem aparecer o seu rosto e nem que seja identificado a sua voz, certo? Então, o Anonymous surgiu em um fórum da internet chamado 4chan. E reúne hackers de todo o mundo, tá? Pouco se sabe sobre quem está por trás deste grupo,
e mesmo quais são as reais intenções dele. Mas é possível entender que o objetivo é desestabilizar as relações econômicas do mundo capitalista, na tentativa de estabelecer um modelo anárquico de sociedade, promovendo ataques cibernéticos que demonstram a fragilidade das instituições e como as informações sigilosas dos governos não estão totalmente seguras, além de expor que o Estado esconde deliberadamente certas informações dos cidadãos. Então, eles têm o objetivo, né, só explicando um pouquinho essa relação, né, de trazer à tona algumas ações que estão escondidas, que a população, que a sociedade não sabe. Então, eles estão principalmente ligados a ficar de olho no governo, nas ações governamentais. Então, eles querem, o objetivo deles, como eu vou explicar, é fazer o quê? Sempre trazer melhorias para as classes menos favorecidas, tá bom? É gerar igualdade, é trazer vamos dizer assim, o igual para todos, tá? Entre as ações do grupo estão a invasão dos dados sobre crimes de racismo ocorrido nos Estados Unidos. Na ocasião da morte do homem negro George Floyd, vocês lembram dessa notícia que deu? Morto por policiais do estado de Minnesota, os hacktivistas prometeram divulgar dados de crimes motivados pelo racismo no país. O governador de Minnesota confirmou a invasão aos dados do governo. Então, quando eles percebem injustiças que acontecem em alguma situação relacionada a racismo, a pedofilia, a vários outros males que trazem para a sociedade, eles entram em ação, tá bom? Com isso, o grupo provocou reações de governantes e da sociedade civil. E ainda que esse fato não tenha retornado ações concretas, demonstrou que eles têm a capacidade de intervir na sociedade, né? Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. Como eles são hackers e são muito inteligentes, eles conseguem entrar em qualquer lugar, né? Muitas vezes, até esses próprios hackers já foram atuantes nesses próprios locais de governo, né? E por alguma situação saíram chateados e tal, e sabe o movimento que se tem internamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente donos de empresa, né? Com as pessoas que trabalham com dados, justamente por isso. Ele pode ser demitido e sair acabando, né, com os dados da sua empresa. Nós temos que ter esses cuidados na hora de também verificar quem trabalha conosco, né? Então, ao promover ações como essas, que questionaram a confiança das pessoas no poder do Estado, grupos hacktivistas, como o Anonymous, que a gente está falando, acabam por contribuir outros tipos de relações sociais, diferentes das tradicionais, e, por isso, podem ser considerados um grupo de caráter anárquico, mas, ao mesmo tempo, deixando evidente a prática do ativismo por meio de hackeamento de informações. É o poder deles, é o conhecimento, né, de fazer essa questão de hackear dados. Tá bom, gente? Então, nós temos também um caso que eles descobriram, né, a questão da pedofilia, e acabaram entregando uma lista de pessoas pedófilas, né? Se você for imaginar, professora, eles fazem o bem, eles fazem o mal? Bom, o bem eles fazem na hora de entregar essas pessoas. O mal eles fazem para quem comete esses crimes, né? Porque isso é um crime também, né? A pedofilia é um crime,
né? E aí, eles estão atentos a todos esses movimentos. E nós temos participação de pessoas de várias localidades do mundo, tá bom, gente? Então, esse é o objetivo. A internet, ela trouxe, né, essas possibilidades, e o hack, ele não existe de agora, né? Ele está tendo essa nomenclatura de hacktivismo agora porque ele está lutando por algo relacionado a ativismo, né? A racismo, a levantar algum tipo de bandeira. Mas, antes disso, vocês lembram, nas nossas aulas anteriores, ele fazia o quê? Utilizava os dados para entrar em bancos, né? E esse daí era para causar danos mesmo, né? O certo é que hackers causam dano a alguém e, nesse caso, eles trazem algum benefício a outra parte da população, tá bom? Então, o que é certo e o que é errado? Fica a dúvida aí, tá, gente? Mas nós temos que ter aqueles cuidados que nós já conversamos anteriormente, dos nossos dados, do que a gente está fazendo na internet, da nossa conduta, da questão mesmo de nós lutarmos com, vamos dizer, com clareza, né? De certa forma limpa, pelaquilo que nós queremos. Não precisamos causar danos a ninguém para conquistar as coisas, certo? A forma como a gente se pronuncia, a forma como a gente luta, muitas vezes traz os benefícios para a gente. Não precisamos depredar monumentos públicos, não precisamos fazer vandalismo, cometer vandalismo, para que a gente consiga ter voz, para que a gente consiga os nossos pleitos, tá bom? Então, nós precisamos crescer, né, como cidadãos do bem, que a gente pode lutar por tudo isso que a gente vem tratando nas nossas aulas, utilizando a internet a nosso favor e praticando e lutando por causas justas e não trazendo malefício a ninguém, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, e a nossa aula de hoje, ela trabalhou essas temáticas relacionadas a movimentos, tá bom? O que a gente pode utilizar, né, dentro das redes sociais e utilizando a internet, para que a gente possa utilizar, gerar engajamento e ter formas de lutar e propagar essa informação com mais força e mais agilidade. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje.